Bom, queria começar agradecendo cada um de vocês que está aqui. Hoje em dia, essa loucura, trânsito, então, muito obrigada a cada um de vocês que está aqui presente. Obrigada a quem está no Zoom também, mas muito obrigada especial para quem está aqui presente, que realmente saiu de casa, saiu do escritório, saiu de onde estava para vir até aqui. Fico muito feliz, muito honrada com a presença de cada um de vocês. E muito feliz também com o convite da Arquitec. Eu gosto muito de compartilhar conhecimento, então é muito bom estar aqui. E queria começar perguntando, primeiro se eu sei mexer aqui, né? Ele trava quando entra pela tela cheia. Ah, que beleza. Vai ter que passar. Aonde? Eu passo. Não, mas passa onde? Não, vai ter que passar por... Aqui, então pelo Zoom, pelo mouse. Vamos ver se pelo mouse vai. Pronto. Queria saber quem de vocês aqui conhece Miami, já foi para Miami, eu gostaria de ir para Miami. Conhece Miami, Calixto. Miami é uma cidade fascinante, né? Uma cidade glamurosa, é uma cidade que realmente a gente se apaixona por Miami, todo mundo quer ir para Miami. Eu cresci ouvindo falar de Miami e sempre achei que Miami era o máximo, né? Mas fui para Miami, ó, glamurosa. Miami é glamuroso. Em 2012 foi a primeira vez que eu fui para Miami. Mas a oportunidade que eu fui, quando eu fui para Miami, eu odiei Miami. O Adriano me levou para Miami, escolheu o lugar errado. A gente foi num dia, até tem fotos, estava ventando, tinha cheio de alga. Então era aquele vento, cheiro de peixe morto na praia, uma coisa. Ele me levou num shopping, tinha umas cobras, o povo enrolado na cobra. Eu falei, gente, que esse povo vem em Miami, pelo amor de Deus? Né? Eu falei para ele, ó, check, conheci Miami, não preciso mais voltar. Eu falei, tem tanto lugar lindo para eu ir, que eu vou voltar para Miami? Porque realmente a minha experiência, meus 2 dias, que a gente estava indo para Orlando, e meus 2 dias em Miami não foram nada agradáveis. Então, falei para ele, não preciso mais voltar, check, conheci, vida que segue. E mal sabia eu que aquela cidade ia ser a minha cidade, que eu amo tanto, e que ia transformar tanto a minha vida e a minha carreira. Então, naquele momento, eu nem imaginava tudo que eu ia passar em Miami. Né? A vida dá voltas, e nós somos responsáveis por criar as pontes entre o improvável e o extraordinário. Eu quero começar contando uma história lá atrás. Com 18 anos, eu fui mãe. Então, antes mesmo de entrar na faculdade, eu engravidei, tive a Vitória, que hoje já tem 33 anos. E ainda assim, mesmo tendo uma filha, eu consegui, com o apoio da minha mãe, com um suporte, entrar na faculdade. Então, em 92, eu tive a minha filha. Em 94, eu entrei na faculdade de arquitetura, que era um sonho. Então, a Vitória tinha 1 ano e meio, então essa aqui é a foto logo no que eu entrei na faculdade, em 1994. E apesar desse desafio de ter uma filha, eu falei, não, eu vou lá e vou fazer. E acabei ficando grávida ainda no penúltimo ano, tive o Matheus, no meio do TFG. Então, no 5º ano nasceu o Matheus. O Matheus é filho da PUC, literalmente, nasceu lá dentro praticamente da faculdade. A gente ainda fez o último ano da faculdade com o Matheus no Bebê Conforto. O Adriano fez faculdade junto comigo, a gente estava na mesma turma, então... Adriano... Não fez, não. O meu foi melhor, tirei nota melhor que a sua. Você fez 3D só, 3D a gente terceiriza, amor. Não, brincadeira, ter 3D é muito importante, tá? Mas o projeto era meu. Não, a equipe está aqui, ó, não posso falar. Então, em 98, me formei, a gente recém-casados, recém-formados, com 2 filhos. Em 2002, tive o 3º. E eu falo que quando eu saí da faculdade, eu imagino, nunca ninguém me falou isso, tá? Mas eu imagino que as pessoas olhavam para nós 2, saindo da faculdade com 2 filhos, e olhavam e falavam assim, ixi, judiação, acabaram com a vida deles. Porque realmente a vida não é fácil, normalmente, mas você sair da faculdade com 2 filhos é bem mais desafiador, né? Então, eu falo que eu era a improvável que daria certo, a improvável que cresceria, a improvável que construiria uma carreira ao longo desse tempo. Mas eu sou persistente, eu gosto de um desafio, o Adriano também, nós gostamos de um desafio, a gente não aceita
as coisas estão difíceis, vamos lá, vamos fazer acontecer. Então, a gente foi atrás dos nossos sonhos, foi atrás da nossa carreira, foi atrás da nossa construção. E 2005 foi a nossa primeira oportunidade de fazer uma Campinas Decor. E, aliás, eu sou muito grata às mostras de Campinas Decor, porque naquela época, hoje, todos que estamos aqui temos uma oportunidade maravilhosa, que é o Instagram, que substitui relativamente as mostras, não 100%, mas a maneira da gente divulgar o nosso trabalho. Antigamente não existia essa possibilidade. A mostra era uma possibilidade da gente realmente mostrar. E, na época, a gente morava de aluguel, com 3 filhos pequenos. Imagina, 2005, a nossa primeira mostra, a gente não tinha dinheiro para nada. Então, fazer a Campinas Decor era uma ousadia tremenda para a nossa realidade. E o único ambiente que a gente conseguiu pegar foi um canil, que foi o que sobrou, né? Então, não, tem um canil para vocês fazerem. E foi um projeto que foi muito reconhecido. A gente ficou entre os 5 premiados, que eles faziam a votação. Então, um canil, ficar na frente de um quarto de casal, para a gente foi assim, uma glória. E, com isso, a gente começou a construir a nossa história de projetos e criando projetos. Aqui foi 2007, que a gente fez uma garagem. Em 2008, nessa época, eu trabalhava aqui em Campinas e o Adriano trabalhava com os pais dele em São Paulo. E em 2008 começamos a crescer e eu sozinha com as 3 crianças, o Adriano me ajudava de noite, de fim de semana, aquela loucura. E eu contratei o Adriano, dei para ele o cargo de diretor da empresa. E aí eu trouxe o Adriano para se juntar comigo, porque realmente eu naquele momento não estava mais dando conta, era muita coisa. Em 2009 montamos o nosso escritório finalmente, porque até então o escritório era na garagem de casa, então era um escritório, né, adaptado. E aí começamos, em 2009 foi um ano muito bom para a gente fez Campinas Decor, fizemos Casa Cor em Campinas, foi acho que o primeiro ano de Casa Cor em Campinas, a gente fez um ambiente maluco também, era um terreno, a gente comprou um gramado ali e construímos um espaço enorme, que era um espaço gourmet, e também foi um espaço que foi premiado. De 2009 a gente também ganhou prêmio com esse espaço que foi um home. Então a gente teve assim oportunidades muito incríveis, ousadia, coragem, enfim, várias questões envolvidas e oportunidades que a gente conseguiu agarrar e acreditou naquilo e fez acontecer. Então, fizemos várias mostras de Campinas Decor. Quem é daqui já visitava Campinas Decor, todos esses foram ambientes de Campinas Decor. Lógico que, em paralelo, a gente fazia os projetos dos clientes, mas, nessa época, os projetos dos clientes eram aqueles que dava para fazer, não eram projetos fotográficos, alguns eram, mas a maioria que a gente tinha de conteúdo para poder divulgar e mostrar era de Campinas Decor, que era o que a gente conseguia fazer o projeto ficar prontinho até o final. E, em 2011, a gente teve uma oportunidade maravilhosa, mais uma vez, com muita ousadia, de fazer um projeto muito grande, um escritório pequenininho de Campinas, que era o nosso escritório. A gente teve uma grande oportunidade de participar de uma concorrência para fazer o projeto da Lenovo, que é uma empresa muito grande de computador. E, mais uma vez, ousadia, principalmente do Adriano, que foi muito visionário, maluco, que ele realmente abraçou, ele viajou para poder estudar sobre a Lenovo. Aí tem que fazer uma outra palestra um dia para ele falar para vocês só sobre esse case, que é sensacional. E a gente ganhou a concorrência de escritórios muito grandes. Inclusive, um dos concorrentes era Gensler, que é um dos maiores escritórios de arquitetura do mundo. Ele era um dos concorrentes e, por conta dessa nossa agilidade, do Adriano ter ido na fábrica onde a Lenovo tinha o Estado da Arte, que era o último projeto que eles tinham feito, enfim, uma sucessão de acertos, que era a nossa única oportunidade de ganhar uma concorrência dessas, e a gente realmente conseguiu esse projeto, que foi uma grande virada no nosso escritório, porque a partir desse projeto da Lenovo, que era no Brasil, a gente fez daí a fábrica de Manaus, fizemos outros projetos, e foi a Lenovo que nos abriu essa possibilidade de montar o escritório, uma filial do nosso escritório nos Estados Unidos, para atendê-los. Enquanto isso, fazendo Campinas Decor, continuávamos com os projetos acontecendo. Isso aqui é de casa de clientes, ó. Isso aqui, inclusive, saiu na Casa Vogue, ganhou o prêmio na Casa Vogue. Então, foi uma época, ó, a Campinas Decor trouxe resultados, a gente foi realmente... alguns desses clientes vieram de Decor, e fomos crescendo, as coisas acontecendo. Esse aqui também foi Campinas Decor. E aí, apesar de eu ter falado que 2012, que eu não voltaria para Miami,
Em 2013, a gente teve a oportunidade, antes até né, da Lenovo fechar com a gente, em 2013 a gente teve a oportunidade de voltar para Miami com uma cliente que a gente conheceu na Campinas Decor. Era um amigo do Adriano, que fazia natação com ele. Isso que eu falo, network, gente. Vai encontrando com as pessoas, vai divulgando o que você faz. Fazer natação. Daí ele falou, vamos conhecer e tal. Aí ela falou, tem um apartamento em Miami, eu precisava de uma ajuda. Eu falei, eu não gosto de Miami para passear, mas para trabalhar eu vou. Aí a gente foi para Miami, daí eu conheci um outro lado de Miami, bem mais interessante, conheci Bal Harbour, conheci as praias, não estava com vento nem algo. Então, assim, ali naquele momento eu refiz a minha imagem de Miami e realmente comecei a me atrair pela cidade. E por conta, os projetos continuaram acontecendo, a gente fez Casa Cor novamente, foi um ano que a gente ganhou, inclusive, prêmio, foi capa da Casa Cor, esse ambiente que a gente fez. Esse foi Campinas Decor, projeto de clientes. Então, as coisas continuaram acontecendo. A gente lançou nosso livro em 2014, que foi nosso primeiro livro, que a gente fez uma coletânea dos nossos projetos. E vários prêmios que a gente estava ganhando, foi uma época muito boa. E 2014, então eu fui para 2013, a gente foi para Miami, conhecemos com essa cliente, a gente foi dar só um suporte, escolher tapete, quadro, que ela estava terminando já. E a gente teve a oportunidade, através da Lenovo, de abrir o escritório nos Estados Unidos. Então, foi uma oportunidade incrível, por conta dessa cliente que a gente tinha ido para ajudar a pôr os quadros. O Adriano aprendeu, ele conviveu muito com o marido, que estava falando com o advogado, que estava fazendo buscando todas as informações de abrir conta no banco, enfim, toda essa parte, abrir empresa. Então, o Adriano já tinha esse conhecimento. E quando a Lenovo nos convidou para fazer os projetos nos Estados Unidos, o Adriano já sabia como fazer para abrir empresa, já sabia boa parte desse processo, que nos trouxe essa oportunidade de fazer o projeto nos Estados Unidos. E fizemos na Europa também. Aí tem o Adriano que sempre fala, ele vem fala todos os lugares, eu preciso ler, porque eu não lembro. Mas foram muitos projetos em vários lugares, tanto dos Estados Unidos quanto do mundo todo, né? Então, foram vários projetos bem legais. E aí eu falo, né, que uma grande mudança sempre requer planejamento, mas nem sempre. Na minha vida, na verdade, nada foi muito planejado. Por conta da gente estar com a empresa aberta nos Estados Unidos, já está com alguns projetos lá, o Matheus, na época, queria estudar nos Estados Unidos, tinha esse sonho, eu falei, Adriano, em vez de... E foi bem assim, tipo, não foi nada planejado, foi uma ideia que me veio. Sensacional. Falei, em vez de você, porque ele estava viajando muito por conta dos projetos da Lenovo, falei, em vez de você ficar viajando por conta dos projetos da Lenovo, vamos mudar a nossa base familiar para Miami, espertinha, né? E você continua viajando. Ué, né? Então, nós nos mudamos para Miami, né? No caso, a Vitória já fazia faculdade de arquitetura aqui no Brasil, ela não quis ir, quis continuar no Brasil, e eu mudei com o Matheus e com o Lucas, e o Adriano continuava indo e vindo. Então, assim foi em 2015, já há 10 anos atrás. E aí vem os primeiros aprendizados, que eu falo que é aprendizados da primeira camada, que é aquela parte prática. Quando você sai do seu país e vai para um outro país, você tem que aprender tudo de novo. Gente, até pagar conta no banco. Eu lembro da primeira semana, peguei a conta de luz, fui no banco para pagar, falei, eu queria pagar essa conta. A mulher olhou para a minha cara como se eu fosse um ET. Ela falou assim, como assim pagar conta? Ela falou assim, não, mas onde eu pago a conta? Ela falou, não sei, você paga a conta online, você manda o cheque por correio. No banco você não paga a conta. Eu falei, gente, como no banco não paga a conta? Enfim, são aprendizados de coisas práticas do dia a dia, pôr as crianças na escola, como funciona isso, toda essa dinâmica, a cultura do lugar. Enfim, são muitos aprendizados que a gente tem que chegar. Tira a carta de motorista. Enfim, muitas perdas, né? Na época, a gente tinha ganhado uma viagem para a Grécia. Eu tinha acabado de mudar com os meninos. Falei, não tem como viajar agora, não tem. A gente perdeu essa viagem. Minha avó faleceu, eu não pude vir no enterro, porque foi uma época que eu não tinha como sair de lá, deixar os meninos. Então, assim, a gente tem muitas conquistas, mas a gente também tem muitas perdas e muitas renúncias que a gente precisa fazer. Mas eu, no meu ponto de vista, ainda assim, acho que vale muito a pena, porque eu realmente aprendi muito e cresci muito com esses aprendizados. E aí vem, né, a fase dos projetos em Miami, que foi muito interessante. Esse aqui foi um projeto para artefato, foi, aliás, uma oportunidade maravilhosa. Era um ambiente que tinha feito
Débora Aguiar, depois fez a Cris Ramui e eu fiz na sequência. Eu falei, meu Deus, no mesmo ambiente, mesmo espaço, né? Falei, olha isso, que legal, que oportunidade que eu estava tendo ao estar lá em Miami, né? Então, foram vários projetos, casas em Boca Raton. Lógico que eu trouxe os projetos maiores, os projetos mais interessantes. Eu fiz projetos também pequenininhos no começo, para aprender, para entender como funcionava. Projetos a ponto assim, de tipo, a pessoa já tinha todos os móveis, eu só colocava os quadros na parede. Então, a hora que vai, a gente tem que abrir a oportunidade para as coisas acontecerem, né? E tivemos a oportunidade também de projetos maravilhosos, como essa Penthouse, que fica do lado do Hotel Faena, que é na Miami Beach, um lugar super nobre de Miami, na 37 com a Collins, uma penthouse, 3 andares, um cliente super incrível, que, aliás, foi um dos grandes aprendizados do universo high-end que eu tive, foi com esse cliente em especial. Aqui tivemos a oportunidade também de fazer Casa Cor em Miami. Então, esse aqui foi o ambiente que a gente fez, chamava Delightful Bedroom. Foi a primeira vez que eu comecei a pensar em um projeto já olhando para o bem-estar de quem vai ocupar aquele espaço. Então, nesse quarto, todos os materiais eram naturais, não tinha televisão, era para ser uma coisa de relaxar, você se reconectar com você mesmo. Então, isso foi 2018, que foi quando começou a me plantar uma sementinha sobre o wellness, que ainda nem se usava muito esse assunto, nem se trazia muito essa realidade. Esse foi um projeto também muito interessante, foi uma amiga minha lá de Miami, que não teve interesse em fazer um projeto no Sunridge para como fala? Administrador? Não é administrador? Quando é empresário do Roberto Carlos. Então, assim, um super projeto no Sunridge, que é o mesmo prédio onde Faustão tem uma mega oportunidade, mas a cliente era uma cliente mais desafiadora, não queria mudar o piso, não queria... Eu falei, gente, eu respeito o meu cliente, eu não preciso mudar o piso, eu não preciso mudar a bancada. E essa outra designer falou, não, projeto chato, ela não quer mudar nada, não sei o que lá. E, no fim, foi uma cliente maravilhosa. A gente, por exemplo, esse móvel azul que tem aqui era um móvel existente, só que a gente pintou ele de azul, ele era um tom Fendi mais apagado. A gente colocou as pedrinhas ali atrás, mantivemos o piso original, mantivemos a bancada, realmente respeitando o cliente, mantivemos todos os closets, mas envelopamos para eles ficarem mais claros. E eu tenho essa postura de escutar o cliente, de entender o cliente, de respeitar o cliente. Então, para mim, não foi nada desafiador como estava sendo para essa minha amiga, que era designer, e que não se interessou pelo projeto e me entregou um projeto maravilhoso para eu fazer ali no Sunridge, que foi uma oportunidade muito incrível também, de frente para o mar, com essa vista linda. Esse daqui foi uma reforma de uma casa que a gente fez em Ocean Reef, que é um condomínio que tem um pouco mais afastado, mais para o sul. E, inclusive, o Obama tem casa nesse condomínio, tem aeroporto. Então, a hora que você chega em Miami, você se depara com uma realidade e um universo que a gente nem imagina. Enquanto eu estava aqui em Campinas, eu nem imaginava que isso era possível, que isso era real. É uma coisa muito, muito maluca assim, de se pensar e muito fora do que a gente está acostumado a viver no dia a dia aqui. Então, a gente, quando eu ficava lá no fim de semana, né, para finalizar, a gente só escutava os jatinhos descendo, jatinhos subindo, jatinhos descendo. Então, foi uma oportunidade também. E foi um projeto de investimento da minha cliente, que fez, né, eu fiz a reforma para ela, a gente aumentou um quarto e ela teve uma rentabilidade maravilhosa, porque ela vendeu o projeto com um valor muito acima do que ela comprou. Então, também foi um aprendizado muito grande. Trocamos o telhado, trocamos a janela para antifuracão. Então, assim, aprendi toda a parte técnica de obra. Foi maravilhoso. Esse aqui é um apartamento também que a gente fez lá, inclusive para um cliente daqui de Campinas, que a gente também nem imagina, né? E ele comprou um apartamento de 5 suítes de frente para a praia, maravilhoso também, e acabou nos contratando. Oi? Ele viu na Campinas Decor. Assim, foi uma sucessão. Foi de Instagram, mais indicação, mais Campinas Decor. Foi um combo de 3 coisas que fizeram ele nos contratar para... E a igreja que a gente frequentava também, que na época ele começou a conversa pela afinidade, isso que eu sempre falo, gente. É afinidade, é você mostrar quem você é, mostrar o que você acredita. As pessoas vêm por afinidade.
E a hora que ela tem essa afinidade com você e tem esse alinhamento com o seu perfil de projeto, com o que você, a maneira como você conduz, aí, se ela se interessa, se ela está alinhada com isso, é um cliente para você, né? Então, por isso que eu gosto muito da possibilidade do Instagram, que é onde a gente consegue mostrar a nossa personalidade, a gente mostrar quem a gente é. E aí fui fazendo, né, outros projetos. Aqui também foi Sun Ridges, que é Ritz-Carlton, desculpa, que é outro projeto incrível. 2020 fizemos o lançamento do nosso segundo livro, no meio da pandemia. Então, eu estava em Miami, o Adriano estava aqui em Campinas, e nós fizemos o lançamento online do nosso segundo livro. Inclusive, eu trouxe 2 livros, e vou sortear para vocês que estão presentes aqui, 2 livros no finalzinho. Então, não me deixem esquecer, que eu sempre esqueço no final, daí eu falo, e o livro? Então, eu vou sortear o livro para 2 pessoas. E aí, aqui no Brasil, as coisas continuaram acontecendo, porque isso também foi um efeito que aconteceu no escritório aqui do Brasil. A gente, por ter a filial no escritório em Miami, também nos trouxe mais visibilidade aqui no Brasil. Então, foi muito interessante para os 2 lados, tanto com o aprendizado de uma realidade diferente do que a gente vivia, e também para clientes novos que foram surgindo, e projetos maravilhosos que a gente tem feito aqui no Brasil. Eu vou passar rápido, porque tem muitos projetos e muitas imagens. E esses aqui são os projetos mais recentes, inclusive. A gente está com vários projetos na Entre Verdes, projeto na Alphaville, São Paulo também. Enfim, e a gente gosta muito dessa questão diferente, um projeto diferente do outro. A gente faz questão de não ficar repetindo projetos todos iguais. A gente quer entender o que é importante para cada cliente, qual é a essência de cada um dos nossos clientes. E a gente gosta de fazer o projeto como um todo. Eu entendo que a casa é de dentro para fora. Então, é muito importante por isso que eu valorizo muito o design de interiores. Porque a arquitetura, sem o design de interiores, que é onde a gente vive, que é onde a gente está no dia a dia, ela fica vazia. E é o design de interiores que preenche o espaço, que é o que a gente realmente usa, né? Então, lógico que a arquitetura é muito importante, né? Um projeto de arquitetura, mas a arquitetura ela é muito mais para o externo do que para o interno, que é onde a gente realmente usa. Então, o projeto de interiores, para mim, é fundamental. E eu sempre falo que assim, um projeto de arquitetura ruim, com interiores, a gente consegue deixar ele maravilhoso. Um projeto de arquitetura maravilhoso, a gente pode acabar ele com interiores. Então, para mim, o interiores é realmente muito, muito importante num projeto. Então, esses são alguns projetos. Aí, gosto muito, esse aqui, inclusive, foi um projeto que a gente foi premiado, que é de arquitetura saudável, que é a minha paixão. Né, a gente pensar em como a gente pode, através do espaço que a gente projeta, espaço construído, melhorar a qualidade de vida e a saúde das pessoas que ocupam aquele espaço. Então, esse aqui foi um projeto que a gente foi premiado, teve outros projetos que a gente foi premiado na ICFF em Nova York, na American Society of Interior Design, também com o foco em wellness e projetos saudáveis. Essa aqui é o projeto da nossa casa, que a Nicole ainda falou assim, mas a casa está pronta, você mandou um 3D. Eu falei, não tirei foto da casa ainda. Se vocês quiserem acompanhar um pouquinho da casa, está lá no meu Instagram, estou sempre mostrando um pouco. Então, esse aqui é o projeto da nossa casa, também foi todo baseado em wellness, design, em saudabilidade do espaço. Esses são alguns outros projetos. E aí eu queria trazer outra leva, né, outro nível de aprendizado, que seria uma segunda camada. Aprendizados para a carreira. Então, a hora que a gente chega, e sempre, aprender tudo de novo, começar do zero. Isso para todos os níveis da nossa vida, quando a gente faz essa mudança para um outro país, é realmente um aprendizado gigantesco de milhões de coisas, né? Então, como faz uma invoice? O que era uma invoice? Eu não sabia nem que era invoice quando eu cheguei lá, que a gente traduzindo, né? É como se fosse a nota fiscal, né? Mas não é uma nota fiscal, é como se fosse é uma invoice. Mas, porque ela é como se fosse uma nota fiscal, mas ela não tem aquela numeração como tem no Brasil, você mesmo faz a invoice. A questão de onde comprar, como comprar, lá existe um negócio que chama To The Trade, que é uma negociação diferenciada que as lojas, as marcas fazem, que só fazem para o designer de interiores, ou arquiteto, ou construtor. Não tem, e algumas para o designer de interiores. Então, tem umas lojas de tecido, cortinas, e eu lembro uma vez uma cliente minha de Naples, ela chegou para mim e falou assim, Dani, você pode ir comigo numa loja que tem do lado do meu apartamento? Eu sou louca para ver as coisas que tem lá. Tem uns tecidos, papéis de parede tão maravilhosos. Falei, mas vai lá e vê, daí você me fala, né? Porque Naples é quase 2 horas de Miami, então
não era tão rápido para eu ir. Eu falei, eu ia, mas não ia demorar um pouquinho. Aí ela falou assim, Dani, eles não me deixam entrar na loja. Então, essas lojas to the trade, o cliente final não entra na loja se não estiver acompanhado do designer de interiores. É maravilhoso. Eu falo, lá eles valorizam muito mais o nosso trabalho, muito mais. Então, não entra o cliente se não tiver. E aí, se o cliente vai com você, ele chega, pega um sample, uma amostra do tecido, e fala assim, eu gostaria de saber quanto é esse. Aí a moça vira e fala assim, você pede para a sua arquiteta mandar um e-mail e eu mando para a arquiteta o valor do produto. Porque existe um sistema de você compra to the trade e você vende para o seu cliente. E o cliente vai pagar mais barato do que numa loja normal, nas lojas normais, porque a loja tem um ganho muito grande. Né? Tem, sei lá, 40%, 50%, 60%, 70% de markup, eu não sei, para cada linha é um markup diferente. Então, lá eles fazem isso de uma maneira que você vira realmente um vendedor da loja, mas trazendo, e aí você consegue vender com um valor melhor para o seu cliente, então o seu cliente paga menos e você ganha mais. É sensacional, é realmente uma maneira... Só que quando eu cheguei, foi um aprendizado, eu não sabia como funcionava isso. Né? Então, o que é um White Glove Curbside, que é a maneira de delivery que você pode escolher, COI, que é um tipo de insurance que você precisa fazer para você poder levar, por exemplo, você vai ter uma entrega, um delivery. Você precisa desse COI para você poder levar todos os produtos, aos móveis, para você precisar ter esse documento que é uma segurança, que se acontecer alguma coisa, se alguém se machucar, você está coberto para aquele seguro. Você precisa apresentar esse documento para você poder fazer qualquer delivery. JC, que é o General Contractor, você precisa do contractor para poder fazer os permits, para poder fazer toda a parte de documentação, ou contratar um outro arquiteto, enfim, tem então várias nuances que a gente vai aprendendo, são aprendizados maravilhosos, que inclusive muitos deles vão nos fazendo repensar, inclusive a maneira como a gente trabalha no Brasil, porque muitas coisas a gente consegue relativamente ir adaptando, não é tudo, porque existem questões de tax, de impostos, enfim, que, na verdade, no Brasil não facilita a nossa vida, mas algumas coisas a gente consegue... Aliás, isso é outra coisa que tem lá que é maravilhoso. Lá você paga o imposto sobre o lucro. Então, se você teve lucro, se você ganhou dinheiro, você paga imposto. Muito bem. Se você teve prejuízo, você não paga imposto. E aqui você paga imposto sobre nota. Ou seja, se você teve prejuízo, você vai pagar imposto. Eles não estão nem aí. Ganhou ou não ganhou, o problema é teu. Eles estão ganhando deles, garantindo deles. Então, é um sistema que é muito mais desafiador para um empresário. E lá eles têm uma maneira de trabalho muito mais interessante para o empresário. Né? Você vai pagar o imposto sobre o que você teve de lucro. Você não tem bitributação. Então, você vai pagar o imposto uma vez só. Você não vai pagar imposto, como a gente tem aqui no Brasil. Outra coisa, como é sobre o lucro, se você investe mais na sua empresa, se você gasta mais, né, investe, paga serviços, você diminui o seu lucro, você diminui o seu imposto. Então, as empresas investem em crescimento. Então, tem mais trabalho para a gente também, porque para as empresas é interessante. Eu já tive cliente que me contratou para fazer o projeto de design de interiores de um apartamento, porque a contadora dele falou, você precisa comprar um apartamento e decorar ele inteiro para bater o seu imposto, que está muito alto. Olha que sensacional. É que venda fácil. Né? Então, assim, é muito interessante, é um aprendizado muito interessante. E aí continuamos, né, continuando fazendo alguns projetos bem legais lá nos Estados Unidos. Ano passado eu fiz 2 apartamentos no Aston Martin Residence, que é um prédio que acabou de ser entregue, super luxuoso. Aliás, esse projeto foi o projeto dos sonhos, aquele cliente que chegava e falou assim, Dani, isso aqui é um apartamento bem claro e com cara de Miami. Faz como você quiser. Ai, maravilhoso. Tipo assim, sonho da vida. Então, foi ele deixou fazer mais colorido, enfim, foi um projeto que foi muito gostoso de ter feito. Esse aqui é no mesmo prédio, e aí você consegue ver como o projeto é bem personalizado, de acordo com cada cliente. Esse já queria madeira mais escura, dourado, mais glamouroso. Então, aqui tá vendo a foto sem a televisão. Aqui depois teve uma televisão aqui nesse lugar. Então, aqui o apartamento já tinha mais, tá vendo? Dourado, veludo. E aí entram os aprendizados da terceira camada, tá? Que é a parte interna.
E aí, mais uma vez, a gente tem que aprender tudo do zero, começar tudo de novo, aprender tudo de novo, começar tudo do zero. E aí a gente repensa os valores, o que realmente é importante para a gente, o que faz sentido. Né? A gente aprende a lidar com o imprevisível. A hora que a gente está lá, em muitos momentos, a gente passa por fases que a gente não tem absolutamente controle nenhum da nossa vida. Então, você tem que aprender a confiar que vai dar certo. Porque não tem coisas que falam, principalmente a hora que a gente faz a parte de documentação, quando a gente entra com o Green Card, a gente fica um tempão que a gente não pode sair do país, a gente fica lá, a gente não sabe se vai dar certo. Então, você tá num país que não é o seu país, você está lá começando uma vida nova, que você não sabe se eles vão te aceitar lá ou não, se você vai poder continuar lá ou não, se eles vão te mandar uma cartinha e falar assim, ó, você tem 30 dias para largar tudo, fechar e sair do país, porque acontece com algumas pessoas. Você tem um prazo super apertado para sair do país. Então, eu falo que é uma fase do limbo que a gente vive, assim, sem saber o que vai acontecer com a nossa vida, sem saber. Então, a gente aprende a, tipo, sabe, espera, confia. Né? Então, assim, são fases muito difíceis, essa dividir da família, né? Eu lá, o Adriano aqui por tanto tempo. Então, assim, tem várias questões que a gente faz a gente refletir muito, né? Estar sozinha. Eu fiquei muito tempo comigo mesma, eu fui buscando autoconhecimento, eu fui buscando aprender a ser uma pessoa melhor, a entender melhor a vida, entender melhor o que acontece, o que realmente é importante para mim, né? Estar presente em cada momento, viver realmente o presente. Então, foram aprendizados muito valiosos, que realmente eu acho que é o que eu mais trouxe de mudanças na minha vida de verdade, foram esses aprendizados de autoconhecimento. Né? E também, foi lá nos Estados Unidos que eu aprendi, né, que eu tive a oportunidade de aprender o quanto é maravilhoso ensinar, compartilhar conhecimento. Então, eu comecei a dar as aulas, fui convidada deixa eu ver. Fiz o Decora Miami Week, que eu até comentei com algumas meninas aqui no começo, que é uma imersão de 5 dias junto comigo em Miami. Então, eu levo outros profissionais para conhecer o meu universo em Miami. Vamos nas lojas, vamos nas obras, vamos ter reunião com o contractor para entender como funcionam essas diferenças, vamos nas lojas to the trade, para entender na prática como é. A gente chega lá, tem aquela infinidade de papel de parede, de cortina, de tecidos, a gente pega os samples, eles mandam o sample pelo correio para o seu escritório, te entrega na hora os samples de tudo que você precisa. Então, você consegue montar no seu escritório toda a cartela de produtos que você gosta de usar. Então, dentro do Decora Miami Week, eu tenho essa possibilidade de dividir um pouco dessa minha realidade maravilhosa que eu amo com outros profissionais. Esse ano vai ser a 5ª edição, agora em novembro. Esse ano, em particular, vai ser uma edição exclusiva somente para arquitetos e designers que já estão nos Estados Unidos, já moram lá. Então, é uma edição fechada só para profissionais que já estão atuando nos Estados Unidos. Mas as outras, nessa aqui que foi a primeira, só a Bárbara, que é essa aqui que está de preto, que já tinha escritório em Orlando. Todas as outras foram do Brasil para lá e foi uma experiência maravilhosa. A Bárbara, inclusive, está voltando pela 3ª vez no Decora Miami, porque realmente é uma oportunidade de vivenciar uma realidade muito interessante, que eu até nem comentei, que esse universo do luxo em Miami também é muito forte. A gente vai conhecendo alguns detalhes que a gente não vivencia normalmente. Então, é muito interessante para a gente entender as possibilidades que existem. Eu falo que quando a gente quer dar esse upgrade profissional e se inserir no mercado de luxo, a gente precisa conhecer, né? O cliente nos contrata pelo nosso conhecimento. Então, a gente precisa conhecer esse universo, a gente precisa apresentar para o cliente todas as opções e as possibilidades que ele tem. Então, Decora Miami, foram várias edições, é muito gostoso, é muito divertido. Aí dei aula por 1 ano no Instituto Marangoni, lá em Miami, de design de interiores. Estava até falando para a Carol, eu amo dar aula, ensinar. Só não dou mais aula no Instituto Marangoni, porque eu tinha que estar em Miami toda semana para dar aula, e eu gosto de viajar, e eu tenho aqui o escritório no Brasil, tem meu marido aqui. Falei, não dá, não consigo conciliar essa vida de professora que tem que estar num local. Sou professora da PUC, professora de pós-graduação da PUC, também de design de interiores, e aí eu criei o Decora USA, que é a maneira que eu encontrei de poder compartilhar esse conhecimento de tudo que eu aprendi ao longo desses anos com outros profissionais que já estão atuando nos Estados Unidos ou que têm clientes em potencial para fazer nos Estados Unidos. E tem também
Meu canal do YouTube, se vocês depois quiserem acompanhar, ver alguns vídeos, eu adoro, né, fazer os vídeos, compartilhar, preciso fazer mais, eles estão meio paradinho, mas tem muito vídeo lá já gravado, tem muita coisa legal no canal. Meu Instagram também, para quem quiser acompanhar depois, o dia a dia, essa dinâmica, enfim, serão todos muito bem-vindos. E a mensagem que eu queria deixar para vocês aqui hoje, né, que depois de 10 anos morando em Miami, eu percebo que a reforma de interiores mais valiosa que eu construí foi essa interna dentro de mim. Foi realmente o que mais teve impacto na minha vida de transformação. Inclusive, essa foto aqui é uma foto muito linda que eu tirei no Bosco Verticale, que eu fiquei hospedada no Bosco Verticale. Era um casal mais velho e eles estavam tomando um café da manhã na varanda. E eu falei para a Adriana que a nossa meta de vida é ficar velhinho no Bosco Verticale tomando café na varanda. Né? Então, se eu puder deixar uma mensagem para vocês hoje, projetem uma vida que seja bonita de viver e não de mostrar. Então, eu realmente acredito muito que o que a gente leva não são os metros quadrados, mas as experiências que cabem dentro deles. Então, a Improvável, lá da faculdade, saindo com 2 filhos, hoje, os 3 filhos criados, crescidos, a carreira, graças a Deus, muito bom. Nossa equipe maravilhosa que está aqui, que nos dá um suporte gigantesco, que sem eles a gente não dava conta de tantos projetos. Meu marido maravilhoso, arquiteto. E muito obrigada a cada um de vocês. Se vocês quiserem perguntar, tirar alguma dúvida, estou à disposição. Gente, eu não marquei o tempo, eu não sei nem quanto tempo, se eu fiquei nem 10 minutos ou 1h30. Eu tenho várias. E tem o livro. Coloca, gente. Tem como passar Os livros, né? Você conseguiu os números de todo mundo? Segura pra você. Boa noite. Oi. Dani, eu estudei com a Vitória, nós somos da mesma turma. Que legal. Eu queria te perguntar sobre as questões legais de trabalhar nos Estados Unidos, né? Ter licenças, se você precisa fazer algum complemento profissional lá, coisas legais mesmo para você poder trabalhar, assinar projeto, protocolar projeto, esse tipo de coisa. Tá. Para você poder assinar projeto como arquiteto, para fazer permit, é bem mais burocrático. Eu não faço isso, nunca me interessei em fazer. Meu filho, que fez arquitetura nos Estados Unidos, não faz isso. Porque o profissional que faz os permits é um profissional... São tantas normas e tantas limitações que é um profissional que acaba fazendo só isso. Tá? Acaba que lá, o profissional que assina do permit, ele faz isso. Então, você faz o design, você desenvolve o projeto e você contrata o arquiteto local para fazer essa assinatura. Tá? Então, essa parte de... Aliás, isso foi a minha estratégia. Tá? Você pode também validar o seu diploma. Tem, inclusive, no meu canal do YouTube tem um vídeo, porque é muito complexo. Você tem que fazer 7 provas, você tem que fazer não sei quantas horas, trabalhando em outros escritórios, traduzir o seu diploma, validar o seu diploma nos Estados Unidos, complementar as aulas que não forem... enfim, é um processo bem complexo. Conheço algumas profissionais que fazem, que já fizeram isso. Não é simples, tá? Eu, Dani, não acho que vale a pena. Lógico que é uma coisa muito particular de cada um. Mas o mais importante que é importante entender é que antes desse processo, para você trabalhar lá, morar lá, você vai precisar de um documento de visto de permanência. Hoje, né, a maioria das pessoas, quando vão para os Estados Unidos, tem o visto de turista. Você vai e volta. Como turista, você não pode trabalhar lá em hipótese alguma. Então, se você vai como turista, você não pode trabalhar nos Estados Unidos. Se você vai como turista, você tem que fazer turismo. Se você quer trabalhar nos Estados Unidos, a primeira coisa é fazer a parte de documentação de visto, que é o visto de permanência, que pode ou não te dar um work permit, que é uma permissão de trabalho. É bem complexo, são milhões de opções, e isso é uma coisa que você vai falar com o advogado, não é comigo. Então, se alguém quiser mudar para os Estados Unidos, o primeiro processo é esse de validação de, né, como... para você poder morar lá, tá? Moradia e permissão de trabalho. Agora, se você já tem isso, não, Dani, eu já sou americana, nasci lá e só vim para o Brasil, passei a vida inteira aqui, mas fiz faculdade aqui e quero voltar para os Estados Unidos. Você podendo, né, morar nos Estados Unidos, tendo essa
sendo liberado para morar lá, ou por ser cidadão, ou por ter esse visto de permanência e o work permit, para você trabalhar como designer de interiores, dependendo do estado, porque para cada estado é diferente, mas na Flórida, se você já tiver a formação no Brasil, você consegue fazer sua documentação e trabalhar normalmente lá, sem precisar fazer todas aquelas provas, e, enfim, é muito simples. Se você não tem a formação aqui no Brasil, você vai precisar fazer a formação lá e fazer uma prova para poder ser designer de interiores lá. Mas é muito... Na Flórida, na Califórnia, em outros estados é um pouquinho diferente. Para cada estado é de uma maneira. Tá? Não sei, deu para entender? Mas, então, assim, se você tem a formatura... é arquiteta aqui, você, com certeza, lá, tirando essa parte do advogado, que é outra coisa, você consegue trabalhar como designer de interiores lá de uma maneira relativamente fácil. O que é importante é você entender as diferenças para... Né, eu falo que, assim, a gente tem que aprender para não prejudicar o nosso cliente, né, para a gente poder fazer da melhor maneira. Oi, Dani, tudo bom? Dani, eu queria saber no seu processo criativo de composição dos ambientes, se você usa mais a intuição ou se você segue alguma regra. Ou... Na minha vida, a regra é não ter regra, né? Então, a gente escuta muito o cliente. Então, muito. Não, eu até tive uma conversa, fiz uma entrevista com uma amiga minha essa semana, para o Decora, né, uma designer que trabalha lá, tem um escritório muito incrível lá em Miami, e ela até falou assim, nossa, esse papinho clichê de designer que faz o que o cliente quer. Eu falei, cara, mas eu faço, Luciana, eu faço, porque realmente eu gosto de escutar, para mim a casa é para ele, não é para mim. Então, eu realmente escuto muito, eu mostro muita referência, eu quero entender, eu gosto muito de pensar na funcionalidade do espaço. Eu saio daqui, eu vou para lá, eu entro aqui, eu quero ver uma coisa bonita aqui, eu quero entrar, eu quero passar, eu quero circular, eu vou ficar muito tempo nesse espaço, ou é um espaço só de passagem. Eu gosto de entender a funcionalidade para aquilo fazer sentido. Eu não gosto de decoração vazia, sem sentido. Então, eu particularmente acho que tudo tem que ter muita funcionalidade. Tem que ser lindo, mas tem que ser muito funcional e muito alinhado com a essência de cada pessoa que vai morar dentro daquele espaço. Entendeu? Ai, meu Deus do céu. Vindo da equipe, meu Deus do céu. Oi? Letícia não dá risada. Segura o seu microfone. Eu vou jogar também, eu fico segurando isso aqui. Nossa, tem 3 microfones. Dani, na verdade a minha pergunta é para saber se os mundos da engenharia e arquitetura se conversam em Miami como aqui, ou tem muita diferença nesse sentido. Muito boa, porque a Lari trabalha com a gente, a Lari é engenheira e ela faz toda a parte de obra, de acompanhamento de obra, né? Então, muito boa a sua pergunta, Lari. O que eu vejo lá é que o arquiteto lá é mais engenheiro do que aqui no Brasil. Lá é bem diferente. Então, o arquiteto, é muito difícil um arquiteto que faz design de interiores. O arquiteto faz projeto e muito mais focado em parte estrutural, em parte de... eu acho que a arquitetura lá está mais focada, assim, está um passinho mais para o lado da engenharia. E principalmente, né, o padrão de casas que vai copy-paste, porque lá nos Estados Unidos tem muita, né? Você vai, meu Deus, por que esses condomínios com a casa tudo igualzinha? Porque o foco dos Estados Unidos é ganhar dinheiro, gente. Se a casa é igualzinha, ele ganha mais dinheiro. Então, vai ter uma casa diferente quem tem muito dinheiro para poder fazer uma casa mais customizada, do jeito que ele quer, enfim, mais personalizada. É uma coisa que sai muito mais caro. E nos Estados Unidos, quando é tudo padronizado, fica tudo mais econômico, e, enfim. Então, eu vejo o arquiteto lá muito mais para o lado do engenheiro, e o engenheiro, daí, é mais a parte de obra mesmo, ele não se envolve na parte de projeto, não. Lá atrás, E olha, a compatibilização de arquitetura, de engenharia lá é insana. Ou a parte de ar-condicionado, sprinkler, tudo, todos os imóveis, tudo tem ar-condicionado, tem sprinkler, é muito complexo, os shafts para passar tudo. Não é legal. Oi. Boa noite, Dani. Meu nome é Adriana. Eu gostaria de saber o que mais te surpreendeu de mudanças, diferenças que você viu lá nos Estados Unidos em relação às moradias daqui.
Muito bem. A parte do sistema construtivo, né, para começar, o sistema construtivo é completamente diferente. Apesar que agora a gente construiu nossa casa com sistema construtivo americano, né, a gente fez a nossa casa em construção a seco, em drywall, steel frame. Então, a parte de sistema construtivo é muito diferente. Por exemplo, no banheiro, a gente tem, não sei se vocês já repararam, quem foi para os Estados Unidos, que tem aquela muretinha no box, para entrar no box. Porque se a gente fizer ele... Porque lá tem que ter o waterproof, soundproof. Então, onde é piso normal, a gente tem que pôr o soundproof por baixo, que é uma proteção acústica para o apartamento de cima não incomodar o apartamento de baixo. Tem o soundproof específico que o condomínio exige que você coloque, o soundproof específico que a cidade exige que você coloque. E tem o waterproof, que é a impermeabilização. Se a gente faz com a muretinha, esse waterproof é só dentro do box. Se eu não faço a muretinha, eu tenho que fazer o banheiro inteiro com waterproof. Então, ele encarece muito. Então, a gente faz a muretinha. Às vezes, o cliente fala assim, não, eu quero sem muretinha. Não, porque eu vou fazer sem muretinha, eu não gosto dessa muretinha, tira a muretinha. A hora que chega o orçamento, põe a muretinha, pelo amor de Deus. Eu pulo aquela muretinha, tá tudo bem. Então, assim, são detalhezinhos nesse sentido. Então, a parte construtiva... a parte dos permits, que é sensacional, gente. Eu falo para os clientes, assim, gente, permit não é para te prejudicar, o permit é para te proteger, porque tudo você precisa de permit, tudo. Então, a parte elétrica tem norma de quantidade de tomadas, quantas tomadas por pés lineares você tem que usar. Aí, quando você faz o projeto, você vai aprovar a parte elétrica, são permits diferentes. Permit para elétrica, o permit para ar-condicionado, o permit para sprinkler, que é bombeiro. Cada um é um permit. Permit do waterproof, soundproof, enfim. Aí você chama o inspetor, porque o inspetor tem que ir lá para checar se você fez o que você aprovou. Aí o inspetor chega lá para ver se está tudo certo, feito de acordo com o que foi aprovado e se está de acordo com a norma. Então, assim, encarece um pouco, não é um absurdo. Perto de tudo que você gasta na obra, não é um absurdo. Perde um pouquinho de tempo, 2, 3 dias a mais, porque você vai ter que esperar o inspetor chegar para conferir, para dar o ok, para você poder continuar a próxima etapa. Mas é uma segurança para o cliente de que foi feito de acordo com a norma, de que ninguém fez nada errado, ninguém te enrolou, nenhum contractor falou, eu pus o waterproof lá, está tudo bem, e daí começa a ter vazamento depois. Então, é muito interessante essa parte dos permits, eu acho sensacional. Inclusive, no permit de waterproof, você faz a proteção de água e você tem que encher aquela muretinha para você encher aquele espaço, aí ele vai com a água cheia para ver se não está vazando. É muito certinho assim tudo. Depois, só que ele libera para você pôr o piso em cima. Se você colocar o piso em cima sem o inspetor ter assinado o ok do waterproof, do soundproof, você vai ter que tirar tudo e fazer de novo. Muito mais seguro. Então, assim, eu falo para o cliente, para de ser louco, porque a hora que a gente fala, não está fazendo sem permit, eu falei, para de ser louco. O permit é uma segurança, não é para te atrapalhar a tua vida, é para salvar a tua vida. Então, imagina. Pode segurar, que é bastante. Aí tem muitas outras diferenças, tá? Iluminação, área molhada, tem muita coisa. Dani, prazer ver você pessoalmente, que eu sigo no Instagram, sou super fã. Minha dúvida, quer dizer, são várias, né? Mas vou fazer algumas perguntinhas. Primeiro, quando você começou, como foi ser contratada pelo americano? Como foi esse relacionamento? Se você teve medo? Porque é diferente, né? Eu já fui... A cultura mesmo. Já fui para Orlando e eu vejo que é bem diferente, apesar de ter ido para mais casas de passeio, né? Uhum. Turista. Como foi esse relacionamento, né? Entrar no mercado, aceitação, se teve preconceito, apesar de que a gente vê que o design brasileiro ele é muito mais interessante do que o americano, né? Muitas coisas que a gente vê que é interessante lá, mas aqui no Brasil a gente acho que está muito mais evoluído, né? Como foi essa relação? E eu acompanho algumas arquitetas, designers, né? Eu tenho loja de imóveis planejados, então isso é um foco para mim. Eu vejo que algumas pessoas falam que tem algumas pessoas que são especialistas em fazer só cozinha planejada. Outras, como que funciona isso? Muito bem. Primeira pergunta com relação aos clientes americanos.
É diferente, sim. Eu nunca senti preconceito. Inclusive, foi uma das coisas que eu conversei com essa minha amiga, porque eu fiz essa entrevista. Porque dentro do Decora USA, eu tenho várias entrevistas, enfim, eu trago bastante conteúdo para os alunos. E eu fiz essa entrevista com a Luciana, justamente uma das perguntas foi essa. Eu falei assim, Lu, você já sentiu? Porque eu nunca senti preconceito. E, inclusive, eu tinha muita insegurança com o inglês. Porque por mais que eu entendo, eu vou te falar que eu entendo 99% e falo o inglês uns 80%. Né? Porque a gente entende mais do que a gente fala. Me viro super bem, mas eu tinha muita insegurança com o meu inglês. E a minha cliente, um dia, que falou, ela me destravou um bloqueio maravilhoso, que eu até chorei na frente da cliente. Eu falando, porque né, por mais que eu tinha insegurança, não deixo de falar, né? Tem que fazer, né? Vão fazer, vão falar. E eu falando meu inglês maravilhoso, né? Eu falo que é meu inglês Sofia Vergara, então assim, falando aquele sotaque, né? E que não tem jeito, vai ser para sempre, não tem como, por mais que a gente treine, né? E aí minha cliente olhando, daqui a pouco assim, é tão lindo ver você falando. Eu falei, oi? Ela falou assim, sim, é tão bonito ver, você fala um inglês tão fofo, é tão bonito ver. Juro, na hora, ela me destravou um bloqueio tão... Porque ela é de Nova York, eu falo que é americana raiz, né? Então, assim, para mim foi muito bom. E aí, eu conversando com essa minha amiga Luciana, que tem vários clientes americanos, e ela falou exatamente a mesma coisa. Ela falou assim, que os clientes ficam falando, fala mais, é gostoso ouvir você falando. E aí a gente se colocou no lugar do cliente. Quando a gente vê um americano falando, que fala aquele português todo errado, que fala eu vai, né? A gente fala, que bonitinho ele falando, ele se esforçando para falar a nossa língua. É a mesma coisa, entendeu? Então, assim, eu não tive problema. Consegui resolver todos os problemas, todas as questões com a minha cliente, ela amou, o projeto ficou maravilhoso. E a gente já tinha feito vários projetos da Lenovo. Imagina a gente fazer os projetos internacionais da Lenovo inteira. Então, assim, eu acho que sim. Eu falo que não posso falar que não existe preconceito, porque eu acho que é leviano da minha parte. Mas, em muitos casos, o preconceito, às vezes, está mais na nossa cabeça, no nosso medo, na nossa insegurança, do que na outra pessoa. Então, algumas pessoas vão ter preconceito e não vão te contratar porque você é brasileiro? Pode ser que sim, mas era um cliente que eu nem queria mesmo, entendeu? Então, pronto. Eu quero quem me aceita como eu sou e está tudo bem. Então, existem muitas pessoas maravilhosas que aceitam a gente como a gente é e é para essas pessoas que a gente vai trabalhar. A outra pergunta? Sobre fazer... Marcenaria. Tem profissional especialista para fazer aquele ambiente. Eu ouvi isso. Então, eu acho que pode ser até que tenha, mas a parte de marcenaria, o que eu percebo, a marcenaria muitas vezes já vem tudo pronto no apartamento. Então, a cozinha já é entregue pronta, tem muitas coisas. Então, assim, o que acontece é algumas marcenarias que só fazem armários, algumas marcenarias que só fazem cozinha, que se especializam nisso, mas as marcenarias que eu trabalho fazem tudo, e eu faço tudo. Então, assim, eu particularmente nunca trabalhei... Aliás, mentira, fiz uma vez com o California Closet, que só faz closets. Mas a maioria das vezes eu faço com empresas que atendem o projeto como um todo. Tá? Então... Vai, tio. A teacher. Dani, querida. Sim, amor. Obrigada, delícia te ouvir. A gente tem uma dificuldade muito grande aqui de mão de obra, né? A nossa briga eterna da gente estar no meio entre o cliente e quem está prestando esse serviço. Como é isso lá? Obviamente, os primeiros projetos que apareceram para você lá, independente de ser brasileiro ou americano, você teve que confiar nas lojas, né? Claro, tem um artefato, a gente tem algumas marcas que estão lá, que a gente reconhece, e o restante é tiro no escuro e aprender, óbvio, começar do zero e confiar no branco do olho de novo dessas pessoas que têm que ser nossas parceiras, né? Obviamente. E essa prestação de serviço é uma pergunta braba. E uma outra pergunta também, Dani, a gente está acostumado a projetar de uma forma aqui no Brasil, e a gente, quando projeta, a gente já sabe como vai executar aquilo, né? Então a gente está sugerindo um painel assim, uma coisa assada. Será que a gente tem tudo isso lá para contemplar o que a gente projeta, né? De material que a gente está acostumado aqui. Então, transportar para lá a nossa mente daqui, né?
com o nosso jeitinho brasileiro de resolver e ter esses acessos que a gente tem. Como é que é tudo isso lá? Como foi tudo isso para você, para se adequar e não errar, né? Não devolver para o cliente a insegurança ou, ai meu Deus, e agora? Será, né? Então, eu queria saber desses fornecedores e de mão de obra. Bom, fornecedor, eu acho que lá é mais difícil que aqui. É. Principalmente Miami. Porque Miami é um campo de obras, né? Um negócio ferve, então tem muito trabalho. Pessoas que chegam lá sem saber fazer nada. O valor da mão de obra é muito caro. E se você não pegar aquele, ele pega outro trabalho, porque trabalho não falta lá. Principalmente para quem trabalha com obra, essa mão de obra. Então, é bem desafiador. O acabamento não é tão bom quanto o nosso cliente brasileiro está acostumado aqui no Brasil, e ele vai pagar muito mais caro lá. Então, é importante, principalmente, eu já chego na real com o cliente, olha, é o seguinte, está acostumado no Brasil, aqui não vai ser igual, você vai pagar mais caro e não vai ficar tão bom. Então, assim, você já dá uma linha. Parede torta. Fala assim, então tá, você quer um acabamento na parede perfeito, você vai ter que pagar muito mais. Aí, a hora que vem o orçamento, o cliente fala, ai, deixa torta mesmo. Porque é muito caro lá, tudo é muito caro. Então, e é bem desafiador. Essa parte de mão de obra é bem desafiador. Eu, graças a Deus, lógico, no começo dei umas erradas, mas tudo deu nada grave, nada que prejudicasse, mas que me deu mais dor de cabeça, que me deu mais, muito mais trabalho. Hoje eu já tenho algumas equipes, porque eu não tenho equipe própria, né? Eu trabalho com alguns contractors que contratam a equipe. Como eu faço os projetos maiores, o próprio contractor é responsável por tudo. Que é assim que funciona lá. Lá é o contractor que vai coordenar tudo. É ele que faz isso. Então, eu contrato o contractor. E eu coordeno o contractor e o contractor coordena essa mão de obra. Tá? Eu poderia ter feito, por exemplo, o curso para ser contractor, mas eu não quis, porque justamente eu não quero isso. Deixa ele que se vire lá com a mão de obra dele, entendeu? Então, hoje eu tenho uma equipe de contractors muito interessante, que a única dificuldade é quando tem projetos menores, que eles só pegam projetos grandes. Esse é o único desafio. E com relação, qualquer outra pergunta? Fornecedores. Eu já passei, graças a Deus, nunca tive problema. Mas eu já tive de ficar sem conseguir dormir por conta de marcenaria. Porque, assim, às vezes, nem sempre dá para você contratar uma marcenaria super conhecida, que já está lá há muito tempo. Às vezes, você precisa contratar marcenarias menores, porque, às vezes, não dá o prazo, às vezes, não dá o custo. Enfim, é uma complexidade. E você também tem que começar a encontrar fornecedores locais para você poder ter mais agilidade, né? Então, assim, e marcenaria, você paga 50% upfront, né? E daí você... E lá também tem uma outra maneira, um outro sistema de trabalho, que é o jeito como eu trabalho lá, que o cliente paga para mim e eu pago a mão de obra. Como lá não tem a bitributação, facilita, porque não dá. O cliente, principalmente quando o cliente está no Brasil, e mesmo os que estão lá, muitas vezes não moram em Miami. Miami é um lugar que tem muito second home, casa de férias, vacation, enfim. Então, muitas vezes é mais fácil, o cliente deposita para mim e eu vou fazendo os pagamentos. Então, sabe você pagar 50% da marcenaria e rezar para aquela pessoa, aquele ser humano aparecer no dia? Então, assim, o que eu fazia? Eu me resguardava, perguntava para outras pessoas que já tinham feito com aquele trabalho com aquela pessoa. Eu ia até o lugar onde era a marcenaria, às vezes era longe, 1h30 de distância. Eu ia até lá para ver se ele tinha equipamento, para ver se ele tinha warehouse, para poder, né, dar. Então, assim, eu nunca tive graças a Deus, nenhum problema, mas já ouvi pessoas que tiveram e sempre tive os friozinhos na barriga. Hoje, graças a Deus, também estou com uma equipe muito legal, que, enfim, está dando super certo lá e está redondinho, mas dá um friozinho na barriga, já deu muito frio na barriga. E outra coisa também que eu já fiz, que é muito errado, como eu recebo do cliente, eu fazia muitas coisas na frente, eu ia fazendo. Mas, assim, tudo pré-aprovado, nada da minha cabeça, a louca que vai fazendo coisa que o cliente não aprovou. Tudo pré-aprovado, mas sem o cliente ainda ter depositado na minha conta, na confiança. E aí, depois também ficava, meu Deus do céu, se esse cliente resolver que ele não quer mais, estou perdida. E aí, mas também sempre deu tudo certo, o cliente sempre honrou com tudo, nunca tive problema. Mas, assim, umas coisas que vai dormir à noite, meu Deus, olha o que eu fiz. A hora que você soma, eita, acho que eu já paguei muita coisa. Enfim, mas deu tudo certo, graças a Deus.
Ai, não sei do horário, gente, que horas são? A gente tem um grupo de designers, que inclusive essa minha amiga que fez essa entrevista comigo, e uma outra também que fez, que foi aquela que me passou o projeto do Sun Reeds, também são brasileiras. Hoje elas têm um escritório gigantesco em Miami, uma equipe maravilhosa, e a gente tem uma troca de... Nossa, maravilhoso. De, assim, de falar quanto que cobra, de passar projeto. Ai, gente, ó, esse projeto aqui, esse cliente aqui, eu não vou querer fazer, alguém quer? De falar assim, foge que esse cliente é enrosco. Não, fornecedor também. Olha, gente, foge que esse cara aqui é picareta, já deu bolo em não sei quem, já deu bolo em não sei quem. Muito. Então, é uma troca que é muito valiosa. E eu nunca tinha visto isso. Enfim, mas eu nunca tinha conseguido ter esse compartilhar tão verdadeiro lá, aqui, né? Pelo menos eu nunca consegui essa troca. Como que você lida com a ansiedade do cliente e como que você lida com a reação do cliente quando você erra ou quando você esquece alguma coisa? Eu assumo que isso é bem comum na minha vida, esquecer alguma coisa. Não, nenhuma. Eu não sei, eu sempre falo que o cliente é um ser humano. E seres humanos cada um tem a sua particularidade. Então, tem clientes que são mais ansiosos, tem clientes que são mais tranquilos. Eu vou falar para você que, lógico que não é 100%, tá? Mas eu diria que a gente tem uns 80% de clientes mais tranquilos. Até mesmo, eu acho que pelo nosso jeito já de abordar, de chegar no cliente, essa troca já começa desde o começo. Eu acho que a gente atrai também os clientes que são mais tranquilos. Inclusive, a gente está fazendo uma casa em São Paulo, um apartamento em São Paulo. Gente, o cliente é muito de boa. Até falei para a Letícia, Letícia, o outro cliente já tinha tido um treco. E ela, não, tá tudo bem, é obra, a obra acontece. Né? Falei, amém, Senhor, querida, a gente vai resolver. Então, assim, mas quando o cliente... eu acho que a questão é como a gente reage. Né? Então, se a gente reagir de uma maneira... Estou tentando o meu melhor, fiz o meu melhor. Eu sempre assumo. Quando eu faço besteira, fiz alguma coisa errada, esqueci. Gente, seguinte, sou um ser humano, errei, vou resolver. A questão é sempre estar disponível para resolver. Isso, né? E a hora que o cliente está muito ansioso, a hora que o cliente... a gente tentar fazer o outro lado, né? Vamos lá, vamos fazer uma meditação floral, o que você precisa aí para a gente poder tentar. Porque não adianta, não vai chegar em lugar nenhum. Né? Então... eu acho que é tentar sempre colocar, apaziguar, resolver, porque se a gente fica ansioso, a gente passa essa ansiedade. Então, a gente tem que ter o primeiro... o Adriano fala muito, né? Inteligência emocional para lidar com as coisas e resolver, porque, gente, a gente é resolvedor de problema, né? Cara, a obra tem problema o tempo inteiro, é o tempo inteiro dando alguma coisa errada, o cara que fez errado, o cara colocou errado, o cara encostou onde não era para encostar, marcou o negócio, vai ter que pintar de novo. É o tempo inteiro. Então, a gente tem que estar o mais em paz possível para ir resolvendo e, né? Sempre que possível, eu gosto quando o cliente nem fica sabendo, quando é possível, porque a gente resolve, né? Não precisa daquele sofrimento. Mas tem cliente que é muito participativo para nosso desespero, e aí a gente vai ter que ir levando. Os clientes participativos são mais desafiadores, com certeza, sempre. Dani, Oi. agora uma última pergunta aqui. Tá. A gente encerra para fazer o sorteio daí. Tá. Ô, Dani, baseada nas séries de Irmãos à Obra, né? Que tem mais ou menos o cliente chega com um valor de investimento. É assim que funciona ou não? Tipo, somos livres. Aqui muitas vezes eles não têm noção do valor que vai ficar o serviço. Como é que é lá? É assim mesmo? Isso é uma coisa que é muito do perfil de cliente americano. Ele chega assim, eu tenho budget. Quanto eu tenho para gastar? O que dá para eu fazer com esse dinheiro? E isso é maravilhoso, porque a gente já vai fazer um projeto muito mais assertivo. Né? Só que o perfil de cliente brasileiro é impossível, porque primeiro que ele às vezes não tem noção do valor, e ele acha que se ele te falar um valor, você vai colocar coisa mais cara, você vai enfiar coisa que ele não precisa. Enfim, o cliente brasileiro tem essa natureza da desconfiança. Então, e também eu acho que também tem uma falta de noção. Né? Ele quer, e a hora que você vem com o valor das coisas, ele não quer mais tanto assim. Né?
Então, mas para o cliente americano tem budget sim, a maioria, tá? Não são todos, mas a grande maioria, e alguns brasileiros já chegam também, olha, eu quero até tanto. O que eu percebo que funciona muito para mim, porque como o cliente brasileiro não tem muito essa habilidade, como eu já fiz vários projetos, eu chego, olha, o seu apartamento, para fazer um apartamento do jeito que você quer, com tudo que você quer, $700 mil. Aí, até foi um valor exato que eu falei para o meu cliente dele, virou para a esposa assim, 7 Cayennes dentro de um apartamento? Não, você está louca, vamos mudar esse budget. Falei, então tá, então você quer um budget menor, então não dá para colocar tudo que você quer, a gente vai ter que fazer escolhas. Mas aí, como eu já tenho uma noção, eu consigo dar um direcionamento, e daí o cliente me retorna, fala, não, pode gastar até 400, até 500 eu vou, entendeu? Mas quando você já joga um valor. E aí, como eu vim com a planilha, com tudo aberto, com todos os valores, ele está vendo ali, o sofá custa tanto, não sei o que custa tanto. Então, dá para ele saber exatamente onde que a gente consegue mexer para poder adequar e fazer dentro do... Né? Falei, ó, tem o que você quer e tem o que você quer pagar, então vamos juntar isso aí. Mas o que não é real, nada real dos irmãos à obra é o prazo, 3 dias, 4 dias. Porque aquilo lá, assim, primeiro que só o permit, dependendo da cidade, dependendo do que você vai fazer, você demora. Já tive permit que demorou 15 dias, já tive permit que demorou 6 meses. Então, depende do que vai ser feito. Enfim. Gente, muito obrigada. Vou fazer sorteio, porque já está, né? Aí. Muito obrigada, viu?